falar um pouquinho sobre processamação de palavras, que toda banca cobra, IDECAN cobra, IBFC cobra, Consulpan cobra, não tem nenhuma banca que não cobre, não aborde esse conceito de formação de palavras. Quando a gente começa a falar em formação de palavras, o nome já vem à cabeça, como as palavras se formaram no decorrer dos tempos. Nós temos a linguagem da... Está muito alto, tá? Oi. Agora está melhor? Quando os homens da caverna precisavam se comunicar com as outras pessoas, eles desenhavam para que esses desenhos comunicassem o seu sentido para outros povos. Os desenhos foram cada vez mais sendo aperfeiçoados até que se tornaram palavras. Essas palavras que sofreram alteração continuam ainda sofrendo alteração. Uma palavra que foi escrita há 400 anos não é mais a mesma que hoje. Até uma palavra que foi escrita há 100 anos atrás também já não é mais a mesma. As palavras modificam com o decorrer do tempo e eu tenho que prestar bastante atenção em como essas palavras sofreram essas modificações no decorrer do tempo. Uma coisa é fato, a parte menor que uma palavra possa ter se chama raiz. A raiz de uma palavra é a menor parte que ela pode se dividir, raiz. Nos concursos públicos não se cobra esse conceito de raiz, por ser um conceito muito, mas muito etimológico. Vou te dar só um exemplo para você entender o que é isso. No verbo estar, a raiz do verbo estar é o ST. ST primeiro surgiu e nessa evolução linguística formou o verbo estar. É claro que a banca não vai perguntar para você qual é a raiz etimológica da palavra estar. Eu estou te dando um exemplo para você pensar comigo. Tudo bem? Depois do conceito de raiz, que é aquela parte mais primitiva de uma palavra, eu tenho o radical. Esse sim é bastante importante na hora de você estudar o processo de formação. Em radical, nós temos um nome, uma base semântica muito forte. Radical é a parte de uma palavra que serve para originar novas palavras. Eu posso pensar, por exemplo, na palavra viver e observar que o elemento vive é responsável por me dar uma base para formar novas. Através de viver eu posso fazer o quê? Vivência, vivedouro, posso colocar o quê? Viver já é aqui, né? Já é o radical. Viveiro, posso fazer viveiro. O radical, note, ele permanece nessas outras palavras que nós chamamos derivadas. Radical é a base de significação que serve para originar novas palavras. Esse radical pode sofrer alteração. Por exemplo, viver, radical vive, viveiro, e eu posso fazer também a palavra vital. Você sabe que a palavra vital veio de viver, não veio? Vital veio de viver. Beleza, só que esse radical sofreu uma pequena alteração. Quando o radical sofre alteração, nós chamamos de alomorfia. Nós dizemos que esse radical é alomorfe, ou seja, ele sofreu alteração nesse radical e posso dizer que essa palavra ela é irregular. É uma palavra irregular porque o seu radical foi alterado. Isso acontece também com verbos. Por exemplo, o verbo perder tem o radical até o D. Eu posso fazer ele perdeu, eu perdi, e no presente ficaria como? Eu perco. Note que o radical nessas palavras manteve-se inalterado até que sofreu uma pequena alteração na primeira pessoa. Eu perco. O radical das palavras é aquele que serve de base para que se criem novas palavras. Tudo bem?
Os radicais são inalterados? Sim ou não? O radical ele se modifica quando ele deriva? Pode modificar ou não. Isso aí depende muito de uma palavra para outra. Tudo bem? Nessas palavras que foram derivadas de viver, você presta atenção que uma base semântica foi mantida em uma palavra quando gerou outra. Vivência tem a ver com viver, viveiro tem a ver com viver e vital também. Nós chamamos essas palavras que derivam de outras e mantêm uma base significativa de cognatas ou famílias etimológicas. Eu estou pensando nesse nome, família etimológica, porque isso cai demais na IBFC. Uma palavra que possui a mesma família etimológica. O que é isso? Se os radicais possuem uma aproximação em relação ao sentido. Pensa comigo no exemplo que ela pode colocar. Eu posso pegar o radical terra, em que é até o R, o seu radical, e posso fazer várias palavras. Posso fazer terreiro, terremoto, terraço, posso dizer aterrar e por aí vai. Qual é o radical dessa palavra, gente? Ter, vai até o R, até o R, até o R. Mesmo radical não quer dizer que é a mesma escrita, mas é a base semântica que ela conserva. Ela gosta de colocar, aliás, as bancas gostam de colocar, por exemplo, a palavra terrorista. Terrorista, aparentemente, a escrita delas é igual, só que a base semântica em terrorista foi perdida, porque terrorista não é uma pessoa que joga terra nos outros, é? Não. Terreiro, terremoto, terraço, aterrar, todas essas palavras que foram derivadas de terra preservam o significado, tem a ver com terra. Terrorista não tem nada a ver com terra. Portanto, terrorista e terreiro não possuem o mesmo radical. Apesar de a escrita ser idêntica, não é o mesmo radical, porque o significado delas é totalmente distinto. Tudo bem? É a que a gente chama de falso cognato, ou seja, é falsa a relação entre um e outro. Qual é o radical de terrorista? Terrorista vem de qual palavra, gente? Vem de terror e não de terra. Ok? O que é palavra cognata? O que é uma palavra cognata a outra? É porque elas são palavras derivadas de outra que conservam uma base o quê? Significativa. O sentido delas são aproximados, tá bom? Legal pode gerar ilegalidade. Legal pode gerar ilegalidade. Quem é o radical? Leg. São da mesma família? Sim ou não? São. Legal é uma coisa, ilegal é outra, só que a semântica delas são aproximadas. Um é antônimo do outro. Tudo bem? Falei aí do primeiro tópico que a gente está vendo aí, que é sobre o radical. Vocês entenderam? A gente está vendo o material de vocês. Aí. Certo. Olha aí, gente, que acompanha comigo no material de vocês. Certo pode gerar certeza e incerteza. Quem é o radical aqui? Certo. Por que eu chamo esses radicais de cognatos? Certeza, incerteza possuem a mesma base significativa. Corpo, olha o tanto que tem aí, gente, olha. Corpo, corpóreo, corporal, corpazil, encorpado, corporação. Todas elas possuem uma base semântica quando são derivadas. Ok? Eu posso ter vidro, vidro até o R, envidraçar, vidraçaria, vidreiro. Grifa aí, por gentileza, vitral. O que foi que aconteceu em vitral? A palavra é vidro. O radical é até o R, formou vitral. Preserva a mesma semântica, o sentido aproximado? Sim. Tem um paninho aqui, tem? Vou pegar aí, por favor. Eu não consigo chegar até aí, não.
Não tem aqui não? Eu para mim estava vendo um pano aqui. Vidro, vitral. O radical foi alterado, mas ainda é o mesmo radical? Diga, fala gente. Por que é o mesmo radical? Porque vitral tem a ver com vidro. O que é um vitral? Aqueles vidros coloridos, né? De santo, tem muito em igreja. Apesar de o radical ter sofrido uma modificação, ainda é a mesma base significativa. Obrigado. Eu posso também ter nos verbos anômalos, mesmo sem ter nada do radical original, mesmo assim eu posso chamar de mesmo radical. Quer ver? O verbo ser não é um verbo anômalo? Na primeira pessoa fica como? Não, na terceira. Ele é. Isso aqui possuem o mesmo radical. Mesmo não tendo nada escrito, mas é o mesmo verbo, é a mesma base semântica. Ok? Deixa eu ver o que é que tem mais aí. Terra, já falei de vida. E é isso. Vocês já entenderam o radical, que não precisam estudar raiz etimológica. E a gente passa para o que as grandes bancas cobram. Eu queria antes fazer um esquema no caderno de vocês. Pode fazer comigo? As bancas podem abordar, dentro do processo de formação de palavras, duas coisas. A primeira se encaixa no processo semântico. Vou colocar assim, processo de formação de palavras. PFP, processo de formação de palavras. Ela tanto pode abordar o aspecto semântico como o aspecto morfológico. Faz aí comigo esse quadro aqui. No processo de formação de palavras, ela tanto pode abordar o processo semântico ou morfológico. Com certeza vocês já viram o processo de formação prefixal, sufixal. Isso aí você já sabe, mas a gente já vai falar sobre o processo morfológico. No processo semântico tem a ver com o que, gente? Com sentido. É o sentido que as derivações possuem em si. Quando eu pego a palavra pai, por exemplo, pai é uma palavra primitiva que não possui nenhum tipo de derivação. Nós a chamamos de primitiva porque ela não deriva de nenhuma outra. Só que eu posso fazer assim, paizão. Posso fazer também paizinho. Nós temos aqui uma sufixação, pai mais o sufixozão e o sufixozinho. Tudo bem, nós estamos analisando aqui um processo morfológico, dizendo que aqui é um sufixo e aqui é outro sufixo. Só que algumas bancas não abordam esse quesito de morfologia, simplesmente se é prefixação ou sufixação. Elas perguntam um aspecto semântico. Quando eu digo o seguinte, olha, este rapaz é um paizão, qual é o sentido que o sufixo transmite a esse pai? Que é um pai de alta estatura? Não, qual é o sentido aí? Aí ela pode colocar lá, se esse elemento representa estatura, se ele representa modo, se ele representa intensidade. Vocês iriam em qual aqui? Intensidade. Ele é um super pai. Ele é um paizão. É um aspecto também aqui pessoal, subjetivo. Também isso aqui mostra uma relação de afeto, não mostra? Ele é um paizão, meu querido paizão, papai querido. Além de intensidade, também pode representar um fator, o que, gente, aqui? Afetivo. Paizinho também pode ser um valor afetivo, não pode? E também pode ser de intensidade. Só que vai depender do contexto onde essa palavra está inserida. Por exemplo, tem uma reunião de pais na escola, aí eu estou conversando aqui com outro professor e disse, ei, lá vem aquele paizinho chato. Esse paizinho chato, no contexto em que eu disse, tem um sentido pejorativo. O que quer dizer pejorativo? O que quer dizer pejorativo? Que insulta,
que rebaixa. Tem ou não tem? Nessa frase que eu disse, ei, Alessio, lá vem aquele paizinho chato, vai, fica com ele aí para você falar sobre o filho dele. Nesse contexto, ele é pejorativo, ele é depreciativo em que se coloca. Algumas bancas pedem apenas o sentido semântico que esse processo ocasionou. Tudo bem? Tu chega para mim e diz, meu professorzinho querido. Aí eu digo, tá querendo o quê? Desconto no curso, filho? Não, não rola. Em nomes próprios, se eu utilizo a palavra Vitinho, que chamam demais, eu com quase 2 metros de altura, Vitinho. Esse Vitinho, essa redução da palavra inho, tem a ver com estatura? Óbvio que não, né? A pessoa estaria cega. Tem a ver com afeto? Depende do contexto. Se for afetuoso, eu vou conhecer as pessoas que estão dizendo isso. Agora, se for aquela pessoa super falsa, né? Que vai querer desconto nas apostilas para depois piratear por aí, né, Lucas? Aí botar para as bancas dizendo, Vitinho, passa aí essa apostila da EDECAN, não é não? Passa aí, mas não usa o inho não, né? Porque aí já é falsidade. Então eu tenho aqui o aspecto semântico abordado por essa questão e o morfológico. Isso depende muito de banca para banca. Se você for pegar, por exemplo, a EDECAN, ela cobra somente o aspecto morfológico. E é esse que eu vou debater com vocês hoje aqui. Tá certo? Sim? Diga sim, gente. Sim. Diga inferno. Inferno é Lelé, né? Eu vou pegar esse bordão dele. Cadê Lelé mesmo, hein? Vamos falar aqui sobre o processo de... Vamos lá, fazer outro esquema no material de vocês. Vocês precisam ter essa noção macro para depois a gente partir para o micro. Eu tenho 2 processos. Um que é um processo de composição e o outro que é um processo de derivação. Eu primeiro vou falar sobre o processo de composição para depois a gente falar sobre o processo de derivação. Composição é um processo em que eu tenho 2 radicais, radical mais radical. Escreve aí, gente, você vai montando esse bizu aqui no material de vocês. Processo de composição tem a ver com palavras compostas. Um processo de composição é quando eu formo uma nova palavra através de 2. Junto 2 palavras para se formar outra. A banca tanto pode pedir qual das alternativas abaixo possui um processo de composição ou um processo de derivação. Ela pode nem subdividir o conceito. O que quer dizer um processo de composição, gente? São palavras o quê? Compostas. 2 palavras que se juntam para formar uma nova. Eu estou apagando aqui, não é porque está errado não, viu? É porque eu vou usar esse espaço. Então, composição, palavras compostas. O primeiro tipo de composição, nós chamamos de composição por justaposição. Pode colocar aí, justaposição. Para cada item desse, nós vamos colocar uma palavra para fazer o resumo, tá? Fiz uma pesca aqui. Justaposição, quando 2 palavras se juntam sem perder elementos. Posso pensar em passatempo. Passatempo, nós chamamos de palavra composta, porque eu tenho 2 palavras, portanto eu tenho uma composição que se juntou o radical passar mais o radical tempo. Essa palavra não deriva de nenhuma outra. Ela é uma palavra formada por um processo de composição. Por qual motivo? Me diz. Não. Por que é composição?
Palavra mais palavra, uma palavra composta. E por que ela é justaposição? Porque não perde nenhum termo. Posso pensar em pôr do sol. Por que pôr do sol é chamado de justaposição? Porque não perde nenhum elemento. Posso também chamar caixa d'água. Ah, professor, mas caixa d'água não perdeu um E, caixa de água? Não. Perdeu o E, mas você colocou um apóstrofo aí. Caixa d'água, que ainda tem o hífen. Caixa d'água. Aqui, as duas palavras que se juntaram foi o quê? Caixa mais água. Elas não perderam nenhum elemento. O que perdeu foi a preposição aqui, perdeu um i, tá? Nós chamamos aqui um processo metonímico, mas a gente vê isso depois. Caixa d'água também é justaposição. Justaposição, duas palavras que se juntam sem perder nenhum elemento. Tudo bem? Posso pensar também num outro processo que se chama aglutinação. O processo por aglutinação, o contrário de justaposição, quer dizer o quê? Duas palavras que se juntam e a perda de elementos. Posso pensar embora. Embora. Embora é a junção de três palavrinhas. Na verdade, de duas, que tem a preposição, né? Em boa hora. Mas professor, eu não sabia que era isso, mas é. Embora é a junção de quê, gente? Fala. Em boa hora. Nós temos um processo chamado de aglutinação. Posso pensar em pernalta. O que quer dizer pernalta? Pernalta, 1,27 de perna. É grande, né? Pernalta, perna grande. Na verdade é perna alta. Aquela siriema, não é? Aquelas perninhas bem finas que estão lá, é perna alta. Aguardente, quer dizer o quê? Corote, né? Aguardente é a água mais ardente e houve uma perda de um elemento. Eu tenho uma aglutinação. Dois processos. Primeira pergunta que gosto de confundir na sua prova. A palavra embora derivou de em boa hora, sim ou não? Não. Essa palavra não deriva de nenhuma outra. Ela é formada de duas que se juntam para formar uma. Por isso você tem que entender a diferença entre composição de derivação. Pensa comigo na palavra ilegal. Ilegal deriva de quê? Aí sim, ela deriva de uma palavra. Aqui são duas que se formam uma. Tá certo? Pensa comigo na palavra tragicômico. Você diria que é derivação ou composição? Tragicômico. Composição. Composição pelo quê? Justa ou aglutinação? É tragédia mais cômica. Não perdeu elementos? Portanto, eu fico aqui na aglutinação. Tragicômico. Tragicômico. É isso. Gente, eu inverti a ordem do material aí, mas está de boa aí. Olha, tô lá do outro lado, pode virar a página aí. Vocês estão vendo aí? Composição das palavras. Então eu tenho aí, já falei de aglutinação, a gente parte para o próximo tópico, que nós chamamos de onomatopeia. Oi. Bendito. É justaposição, não perde elemento. Bem mais dito, do verbo dizer. Aí é um verbo no particípio, não há perda de elemento não. Então, não, mas houve somente uma permuta, uma troca de um termo por outro. Não houve redução.
Olha, em passatempo, não, nessa não, é girassol. Girassol é justaposição porque não se perdeu nenhum elemento, pelo contrário, se acrescenta mais uma. Para ser aglutinação tem que ter decréscimo. O que é que tem? Não, só se junta mesmo. Uhum. A gente fala já dela, viu? Onomatopeia. O que é um tipo de onomatopeia? Que tipo de derivação é essa? Quando palavras que imitam os sons de animais se tornam palavras. Por exemplo, a palavra miau, nós dizemos que é um tipo de miau, miau, na verdade miau não, né? Porque não são duas palavras, não há composição aí. Tic-tac. Tic-tac, nós dizemos que é uma onomatopeia, porque juntou duas palavras aqui que imitam o som de algum bicho. Chamamos de onomatopeia, é um processo de composição. A palavra miau é onomatopeia? É, só que ela não é composta, mas ela é uma onomatopeia. Au-au é composta e é onomatopeia. Tic-tac, ping-pong, sons de animais ou de coisas, não tem que ser somente animais não. Ok? Vocês estão bem? Amanhã é feriado e não é feriado aqui? Vamos ao próximo aqui, que eu tenho abreviação. A abreviação das palavras. Eu tenho simplesmente a opção de colocar, de reduzir uma só palavra com um ponto final. Eu posso abreviar, por exemplo, a palavra professor como, gente? Prof. Como é que eu abrevio observação? Ob. Eu posso botar OBS? Posso, só que é observações, tá? Ali, aquele S ali é para marcar o plural de observação, tá? Página, P, tá? Vossa Excelência, VEXE, e por aí vai. Só mais uma, que se cobra em redação oficial, caso haja na prova de vocês, que vocês estão doidos para que haja, né? Não. Mas olha, prova discursiva é uma coisa, redação oficial é outra, viu? Como é que se faz a abreviação de atenciosamente? AT.TE. Muita gente usa ATT, que é também uma abreviação, mas quer dizer o quê? Aos cuidados de. AT.TE quer dizer o quê? Atenciosamente. ATT quer dizer aos cuidados de. Você trabalha, por exemplo, no conselho tutelar e você vai passar a tutela de uma criança para outra, aí você põe um ATT. Aqui? Atenciosamente. Aos cuidados de. Sim, sim, sim. É porque ATT é uma abreviação estrangeira, é americana. Mas muita gente usa aqui no Brasil como sendo portuguesa. AC aos cuidados, sim, mas ATT é mais usual. O pior é você usar ATT no sentido de atenciosamente, né? Fica a dica. Página P. Deixa eu colocar aqui. Se for páginas, fica como? Pode ser de duas formas, mas se aconselha que você coloque PSS. Não é PSS, não é PPS. PPS, porque PS quer dizer pós-scriptum, ou seja, que vai dizer que vai continuar a carta mesmo após o final. Aí é um conselho do Manual da Presidência da República que você coloque PPS. Isso aqui não costuma cair, tá? Eu estou só colocando a base de curiosidade e explicando o que é abreviação para você não confundir com sigla, que é o próximo elemento. O que é que uma sigla faz? O que é que uma sigla faz, gente? Ela reúne o quê? As iniciais de instituições. Por exemplo, SEASA
É o SEASA ou é a SEASA? Olha, eu posso fazer o seguinte, SEASA, primeiro, não é centro de distribuição SEASA? Não é centro de distribuição? O artigo vai concordar com o gênero da primeira palavra da sigla. Então é como? Centro de distribuição é o SEASA ou a SEASA? O SEASA, porque ele deve concordar com o gênero da primeira palavra que se abrevia. Que se abrevia não, que se faz a sigla. Posso pensar em CESP. CESP quer dizer o quê? Centro de Seleção e Pesquisa. Então vai ser como? A CESP ou o CESP? O CESP, porque é o Centro de Seleção. Tá certo? Outra coisa boa de você pensar, só que não é uma regra fixa, em siglas, além desse gênero que você vai julgar pela primeira letra, quando são só 3 letras, se costuma colocar em letra maiúscula. Por exemplo, FCC, Fundação Carlos Chagas. Eu digo ou FCC ou AFCC? Porque é a fundação. Quando são 3 letras, as 3 maiúsculas. 4 ou mais, depende. A primeira vai ficar maiúscula se você ler esse termo como se fosse um nome. Aqui não é mais de 1, mais de 3, perdão. Você lê como isso aqui? SEASA. Você não lê CEASA. Você lê SEASA como se fosse um nome. Portanto, só a primeira maiúscula e o restante minúsculo. Professor, essa regra é fixa? Não. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Isso não está na gramática, está no manual da Presidência da República. Você, se vai escrever um documento oficial, você deve se basear nessas regras. Por exemplo, URCA, que é a Universidade Regional daqui do Cariri. URCA, como é que é escrito? É assim. Não tem 3 letras, é 4 ou mais, e você lê como um acrônimo. O que é um acrônimo? Uma sigla que você lê como se fosse uma palavra. Lê para mim isso aqui. URCA, tu não lê, eu vou lá na URCA, você não diz, você diz URCA. Portanto, segundo o manual da Presidência, como é que você deveria escrever? URCA. É o URCA ou é a URCA? Porque se trata da universidade. Ok. ONU, como é que se escreve ONU? Sim, gente, a primeira maiúscula com as 3 maiúsculas. Aconselha que você, ONU, que você escreva as 3 maiúsculas, porque se trata apenas de 3 palavras. Mas você lê como um acrônimo, você não lê como se fosse uma palavra? Você diz ONU, você diz ONU. Resumindo essa regra, tem regra para a sigla? Gramaticalmente, não. Mas em documentos oficiais existe um manual que te aconselha. Até 3 letras, o que é que faz? Tudo maiúsculo. 4 ou mais, se você lê como um nome, a primeira maiúscula e o restante minúsculo. Como? Já cobrou. Aí decana, meu filho, né? Vai cobrar uma Ave Maria lá para você decorar de trás para frente. Para você dizer de trás para frente. Quer que eu tenha mais? Sim, pode falar. Como? Sim. Não sabe a regra. Eles escrevem do jeito que acham que é. PMDB é o PMDB porque é partido, né? Mas deveria ser escrito como? Não. Nesse caso, PMDB é tudo maiúsculo, porque como é que você lê isso aqui? PMDB. Por isso que é escrito tudo maiúsculo, está correto mesmo, assim, de acordo com a regra. PT, Partido dos Trabalhadores, que também você lê um P depois um T. Tem outro nome de partido que é sigla. PC, o D minúsculo, né? PC do B. PC maiúsculo, do, aí B, né? Partido Comunista do Brasil. PSOL, porque não é, na verdade, é uma mistura, na verdade, aí, de P de partido, mas a palavra o quê? Sol. É uma meia abreviatura, né? É uma meia
sigla, não é uma total sigla. Ok? Chegamos no próximo, que a gente chama de neologismo. Neologismo, que quer dizer o que, gente? Neo quer dizer o que? Novo. E logismo, palavra. São palavras criadas para atender determinado propósito linguístico. Eu tenho o neologismo. É uma palavra que eu crio para atender uma necessidade que não tem uma palavra específica para aquilo. Você não deve confundir, por exemplo, neologismo com gírias. Gíria é uma coisa que atende a uma demanda específica, que pode estar relacionada a uma classe social, a uma idade, mas neologismo é uma palavra criada. Por exemplo, vocês já ouviram falar na obra do bem-amado, do Dias Gomes, que é o Dorico Paraguaçu? Nunca ouviram falar, não? Tem até um filme. Ele gostava de dizer para trás mente. Para trás mente. Olha, para trás mente, vamos deixar os para trás mente e vamos logo para os prolegômenos. Ele criava palavras lá. Isso aqui não tem nada a ver com gíria. Isso aqui não é gíria, é uma palavra totalmente inovadora. Foi criada para atender um novo patamar. Neologismo são palavras criadas e não dicionarizadas. Se eu te chamar, por exemplo, de Cafuçu, é um neologismo? É uma gíria, não é neologismo, porque ela é falada por uma comunidade linguística. O neologismo, ele é restrito a pouquíssimas pessoas e não um grupo. Por exemplo, você cria gírias para se comunicar em casa? Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, aqui no Nordeste nós temos muito, essa menina está viçando. Viçando, tanto pode ser, né, sentido sexual falando, ou viçando de não deixar uma pessoa quieta, não é? Para, menino, está viçando. Aí, nesse contexto, não tem nada a ver com sexo, tem a ver com uma pessoa inquieta, que precisa tomar um ansiolítico para acalmar os nervos, né? Então, isso é gíria, neologismo não. Tudo bem? Tem mais neologismo aí? Dá uma olhada aí, ó. Cachacista. Eu tenho taqualmente, democratura, muambista, cocainista, desintoxicante, pra frentemente, puxa, cara, essa é perfeita, puxa saquista. Eu nunca tinha visto isso. É um neologismo. Elas se inspiram numa palavra que já existe e pode ressignificar. Aí você tem uma coisa totalmente diferente. É isso. Gente, eu não vou falar aqui de gíria, porque isso não costuma cair. Mas tem também um outro que é chamado de jargão, que é um termo técnico que você utiliza mais em profissão. Por exemplo, haja vista é muito utilizado no campo do direito, não é? Pênalti é qual campo aí? É mais no campo futebolístico. Isso são jargões, são palavras específicas a determinadas profissões. Ah, deixe de fazer uma mesóclise. É um jargão de qual profissão? Professor de português, né? O pessoal professor de português deve conhecer isso aqui. E também tem um arcaísmo que eu tirei aqui. Arcaísmo quer dizer palavras que deixaram de ser utilizadas porque existem. Olha, tem muito apelo tecnológico nos arcaísmos. Por exemplo, disquete. Já ouviram falar? Vocês já viram um disquete? Pegaram um disquete, já salvaram que não cabia uma música num disquete? Ou seja, depois o disquete virou CD, depois hoje, qual é o correspondente do disquete? Nuvem. Fazer que nem a Dilma. Que nuvem? Está tudo na nuvem. Hoje as palavras são substituídas. Vinil. Vocês já ouviram falar em vinil? O LP, famoso long play. Ou seja, foi substituída pelo CD, foi substituída pelo pendrive também. Agora é o quê? Nuvem. É Spotify, né? Está tudo ali na nuvem. Beleza.
Falei sobre o processo de composição, agora eu queria voltar lá para o início para que a gente pudesse falar dos outros. Vocês anotaram isso aqui? É uma revisão bonita. Eu vou apagar, tá? Posso apagar? A outra preguiçosa, a outra. Vocês vão ficar até 10h30 hoje, é? Epa! A menina mandou terminar 8h20, viu? Eu também acho. Pelo menos isso, né? Vamos juntar todo mundo 15 para 9. Pois é, liga lá, ó, 15 para 9. Ninguém sai. Ninguém sempre solta a mão de ninguém. É o novo, hein? Gente, vamos falar sobre o processo de derivação. O que é um processo de derivação? Para a gente não confundir com composição. O que é um processo de derivação? Fala para mim. Palavra que deriva de quê? Palavra deriva de outra. Qual é a diferença de uma derivação para uma composição? Composição são duas que se tornam uma e derivação é o quê? Uma que se torna outra. No processo de derivação, o que mais nós conhecemos é o processo chamado de prefixação. Prefixal ou derivação. Prefixo ou derivação prefixal, nós temos uma palavra primitiva que é colocada antes a essa palavra um prefixo. Por exemplo, na palavra injusto. A palavra injusto deriva de quê? Justo. O que é que eu tenho nessa palavra aqui? O prefixo in. A palavra justo derivou de injusto com acréscimo de um termo antes. Injusto deriva de justo. Ele tomou uma vacina intramuscular. Vem de quê, gente? Intramuscular. Vem de muscular, que vem de músculo por sua vez. Eu tenho aqui intra, que é um prefixo. Quando se acresce algo à palavra antes, nós chamamos de derivação que? Prefixal. Pandemia, que foi classificada pela EDECAN como um prefixo. Pandemia. Pan, prefixo, demia, espalhar, né? Pan é todo mundo, é todos, demia, espalhamento, derivação prefixal. Já na derivação sufixal, que é o próximo, nós temos uma palavra que é acrescida o que à frente? Um termo à frente. Derivação sufixal, um sufixo. Posso pensar na palavra negociação. Vem de qual palavra? Negociação vem de quê? De negociar, que por sua vez vem de negócio. Eu tenho o sufixo ação, derivação sufixal. Posso pensar em justiça. Vem de quê, justiça? Vem de justo. E eu tenho aqui o sufixo issa, derivação sufixal. Posso também ter uma mistura dos dois, prefixal e sufixal. Mas eu já adianto para vocês a próxima, que a gente chama de parassíntese. Vocês consultaram a tabelinha para fazer? O que é que vocês puseram na 1? Contemax. Identifica a palavra formada por derivação. Qual é a única que tem prefixo aí ou sufixo? Letra D. Pernoitar, tá lá em cima. Per. Não é? Acrópole, acro mais polis, bíblio mais filo, bio mais grafia, cardio mais logia. São todos processos de composição. Por isso que essa listinha aí é boa, viu?
Assim, tenta fazer o máximo para você decorar os prefixos, muitos deles. Por exemplo, você não vai decorar a, in, você presta mais atenção no trans, no vice, no recém. Continuando. 2. A palavra idolatria. Olha, se eu fizesse essa prova, eu escreveria recurso para ela. Idolatria é ídolo mais atria, que é um sufixo. Mas se você for procurar a derivação sufixal, você não acha aí. Eu fui por eliminação. Vocês foram também ou não? Tem muita eliminação aí. Vocês marcaram que letra? É letra C o gabarito. Mas por eliminação aí, C de casa. Ó, porque bis é prefixo, entre é prefixo, trans é prefixo e a é prefixo. A única que é diferente é C. É assim que você responde uma questão de uma banca que não sabe formular a questão. Não sabe conceito, a gente vai por eliminação mesmo. Vocês acertaram? Quem foi que acertou aqui? Olha, vocês estão com essa cara. Gente, fiquem felizes, gente. Ó, aí, a sua graça. Cadê a Andresa, hein? Tem dando pro TAF, né? O que é que eu tenho agora aí? 3. Melanoma e aristocracia. Melo mais noma, aristo mais cracia. São palavras formadas por composição. Assinale a alternativa que contém a palavra formada por prefixação. Marcaram o quê? Hã? Não. Inflamação vem de inflamar. Esse in parece, mas não é prefixo. Olha, tira o prefixo in, vai, de inflamação. Flamação. Não existe não. Existe flama, que é fogo. Inflamação não é tocar fogo. É um processo inflamatório, é letras D de dado, periferia. Peri é prefixo, olha lá em cima, gente, consulta. Peri. Você não estava consultando, você foi direto com inflamação, ela pega muito o in mesmo, parece. 5. Qual é aquela palavra que se diferencia das outras num processo de formação? Tele mais medicina é uma derivação aí, composição, não é? Necro mais política e ciclo mais faixa, é letra B. Judicial mais isação, eu tenho uma derivação sufixal aí, letra B. 6. Aberto pode formar entreaberto, é uma derivação que é aí? Prefixal, ou seja, é C, né, gente? É um processo por derivação. É porque ela não... eu pulei, foi. Eu pulei da 6 para 8, gente, perdão, é D de dado. Eu li a 6 e olhei as opções da 8. Foi isso que eu errei. 6ª questão. Aberto, colocando o prefixo antes, ficou entreaberto. Entre é um prefixo, tá? Não é outra palavra, não. É uma prefixação. Entre é a mesma coisa que inter. É um prefixo. Parece um verbo, mas é um prefixo, viu? Tá lá em cima o entre. Entristecido vem de quê? Vem de triste. Em mais sido. No caso, eu tenho aqui um processo parassintético. Ou seja, é o que? A parassíntese? Derivação. Letra C. Gente, eu não pus a número 7 não, né? Aí, pulei do 6 para o 8. A 7 eu acho que ficou lá do outro lado, não foi? Pronto. 7 lá do outro lado. Emburrado vem de quê? Emburrado vem de quê, gente? Burro. Tira o prefixo. Burrado não existe. Eu tenho um processo chamado de quê aí? Parassíntese, letra C. Deixa eu explicar só mais essas duas que ficaram faltando, para a gente encerrar com essas outras questões. Eu tenho aqui derivação regressiva. Gente, eu apaguei aqui, mas é naquele mesmo bizu.
Derivação regressiva, o que é que você acha? Ela diminui de tamanho. Num processo de derivação regressiva, é sempre um verbo que gera um substantivo de forma o que, gente? Abstrata. É sempre um substantivo abstrato agentivo. É bonito esse nome, né? Abstrato agentivo. Vou mostrar para vocês, por exemplo. Eu posso colocar atacar e posso gerar o que, gente? Ataque. Atacar é o verbo que gerou o substantivo abstrato ataque. Ela reduziu de tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ataque tem quantas? 5, porque o U não tem som. Lembra de fonética? Ficaram o que aqui? No caso, 5. Isso aqui é um substantivo abstrato? Ele é agentivo, ou seja, mostra a ação de alguma coisa? Mostra ou não mostra, gente? Mostra o ataque. Posso pensar em tosse. Tosse vem de quê? De tossir. Tossir gerou tosse, que é um substantivo abstrato e agente. Agora o menino se anima demais e escreve, por exemplo, a palavra olho. Aí eu coloco olhar e coloco a palavra olho. Aí o menino, olhar, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Derivação regressiva. Não. Olho não deriva de olhar, porque olho é um substantivo concreto. Não passa por um processo de derivação regressiva. Para ser regressiva, você tem que colocar aí. Ele tem que ser abstrato e agentivo. Tem que representar o agente de uma ação. Pensa comigo, comprar e eu colocar a palavra compra. Eu passei aqui por um processo de redução, sim ou não? Aliás, derivação regressiva, sim ou não? Sim. Compra é um substantivo abstrato e representa um agente. É o ato de comprar. Certo? Escreve uma palavra aí, vai. Pentear. Pente. Pente vem de pentear, ou seja, é uma derivação regressiva? É ou não é? Não é, porque é um substantivo o quê? Concreto. Na verdade, pente é que gerou pentear. Olho é que gerou o quê? Olhar. Derivação regressiva é um substantivo abstrato que deriva de quê, gente? De um verbo. Compra vem de quê? Comprar. É uma derivação regressiva? É agentivo. Jogo vem de quê? De jogar. É um substantivo abstrato, agentivo. Eu tenho aí derivação regressiva. Certo? E o último aqui, para a gente encerrar, nós chamamos de derivação imprópria. Isso aqui você vai aprender mais classificando as frases na morfologia. Uma derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe gramatical sem mudar a escrita. Se eu perguntar para você qual é o gênero da palavra cantar, você me diria que é o quê? Não, cantar, do jeito que está escrito, é um verbo, substantivo, adjetivo, é um verbo. Aí eu antecipo com o artigo, ficaria como? O cantar dos pássaros me anima. Eu transformei um verbo num substantivo. Nós chamamos isso de derivação imprópria, quando uma classe gramatical muda de classe sem mudar a escrita. A palavra sim não é um advérbio de afirmação? Aí eu digo o seguinte, você vai à feira? Sim. Aí eu tenho um advérbio de afirmação. Mas se eu dissesse, o sim de Vitor foi meio fraco,
Sim aqui continua sendo advérbio. Agora ele virou o quê? Substantivo. O Caetano Veloso ou o Peninha, quando cantou aquela música Sozinho, lembra daquela música Sozinho? Olhando o antes, o agora e o depois. O que ele diz? O antes, o agora e o depois. O agora não é um advérbio? Nessa frase ele se tornou o quê? Um substantivo. Como? Negro, sim. Negro é um adjetivo. E eu posso dizer, o negro passou em primeiro lugar. Na verdade, eu fui corrigido, não é negro para se referir à cor, raça, é preto. Negro é cor, preto é raça. Então, é o preto, não é negro. Viu? Me corrigiram e eu estou passando aqui para vocês se corrigir. Preto, tá? O negro, mas eu estou falando aqui da cor. O negro da sua blusa é bonito, dá uma tonalidade de luxo. Aqui eu tenho. A Banca Decan adora esse tipo aqui de derivação. Por exemplo, ela cobrou lá, o menor foi preso. Essa palavra aqui passou por um processo de derivação imprópria, sim ou não? A palavra menor é um adjetivo. Rapaz menor, moça maior, é um adjetivo. Nessa frase, ele continua sendo adjetivo? Não, ele virou o que aqui? Um substantivo, por um processo de derivação que, gente? Imprópria. Tá certo? Gente, a gente chegou ao final da nossa aula, infelizmente. Não, 8h20, não é não? Falta 30 minutos aí. Falta? Então dá tempo de fazer uma questão. Vai. Não. Ela disse que era 8h20. Ela mandou liberar 8h20. Eu mostro aqui, viu? Porque o outro professor tem que entrar 8h30. Quem é que entra aqui? Vanília? Não, bicho, nós temos que reclamar. Pode perguntar. Foi ele que me pediu isso aí. Assim tá ficando boa a casa. Olha só. Tenta fazer a número 2 aí, ó. Assinale a alternativa em que a palavra seja formada por prefixação. É isso, é? Qual é o prefixo aí, gente? Entregador, estranho, fechadura, inoportuna, chaveiro. Inoportuna, pode grifar. Letra D. 3. A terceira fala sobre processo de interpretação. Olha só. O elemento multi, o que quer dizer multi, gente? Multi. Vários, muitos. Preste atenção na semântica dele. Que compõe a palavra multifatorial. Quer dizer o quê? Fatorial. Vários fatores. Tem o mesmo valor semântico de qual palavra? O valor semântico em qual palavra? Multi não quer dizer vários. Ou seja, vários fatores. Qual é o termo abaixo que represente muitos? Pluricultural, quer dizer muitas culturas. Letra D de dado. Na quarta, nós temos o seguinte: abundância. Vem de quê? Aí não tem prefixo não, tá, gente? Parece. Abundância vem de abundar, não vem de bunda não, tá? Deixa eu esclarecer logo. A abundância vem do verbo abundar, que quer dizer o quê? Ter bens. Tem nada a ver que tem uma pessoa que abundou é uma pessoa que tem uma bunda grande. Não. Abundar é ter riqueza. Abundar gerou o quê? Abundância. Qual é o tipo de derivação aqui? Hein, gente? Qual é o tipo de derivação? Ânsia, derivação sufixal. Qual é a abaixo que tem a derivação sufixal? Olha, ele mesmo está dizendo aí, né? Tá não. Está dizendo não. Silêncio vem de quê? De nada. Silêncio é primitiva. Pode pôr aí, primitiva. B. Desimportante vem de quê?
De importante, é prefixal. Então não é B, porque vem antes. Ele quer uma sufixal. Nascença vem de quê? Nascer. Por isso ficamos com C. Desperdício é parassintético, viu? Tem os dois. E informática é primitiva. Olha a 5, que tem também valor semântico. Gente, olha para cá. Pedreiro vem de quê? Pedra. Eiro é um sufixo. Sufixo que dá a ideia de profissão, certo? Pedreiro, padeiro, florista, ista, sufixo de profissão. Quando eu digo florista, esse ista é a profissão de quem apanha flor ou faz um buquê, não é? Quando se disse apanhador, vem do verbo apanhar, quer dizer o que o sufixo dor? Não é a ideia do agente? É ele quem executa essa ação. Ficamos com C. Até a próxima. Quinta-feira, sim, sábado vai ter aula, vocês vão vir? Sábado é crase, tá? Não perde não, a aula é bem importante para vocês.